Jesus nos orienta: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está no livro de João, capítulo 8, versículo 32. E o próprio Deus alerta os sacerdotes: porque meu povo se perde por falta de conhecimento. Está no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. E é neste sentido que eu sigo com a missão que Deus me confiou: colaborar para o aperfeiçoamento do estudo bíblico. Bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. E para você que está acessando o canal pela primeira vez, sou Inácio da Silva. E neste vídeo responderei a um questionamento: a inteligência de Jó é espiritual? Um ponto importante a ser esclarecido: o livro de Jó, exceto o capítulo 1 e 2 e o capítulo 42, em que são a introdução e a conclusão, os outros 39 capítulos é um diálogo, é o segmento de um diálogo entre Jó, seus amigos e Deus. E nós precisamos entender, não podemos procurar entender em um capítulo ou versículos isolado a compreensão de toda a mensagem que tem no livro de Jó. Nós precisamos então entender capítulo por capítulo para nós entendermos realmente a mensagem que está sendo passada para nós através do livro. E é nesse sentido que os vídeos que eu posto, eles sempre terão um capítulo ou dois capítulos por vídeo, explicando capítulo por capítulo o significado daquilo que está sendo o diálogo entre Jó e seus amigos e Deus. Neste vídeo nós veremos se a inteligência de Jó é espiritual ou é simplesmente uma inteligência humana. Nós não podemos confundir inteligência humana com a inteligência espiritual. E para essa compreensão, nada melhor do que nós estudarmos, acompanharmos, ouvirmos o que os próprios personagens bíblicos, os personagens que fazem parte do livro de Jó falam. E quais são esses personagens? É Jó, é seu amigo e Deus. Nós precisamos entender o que eles falam sobre Jó, para então nós entendermos se realmente a inteligência de Jó é espiritual ou se ela simplesmente é humana. Eu vou iniciar aqui essa série falando sobre o amigo Sofar, amigo de Jó. O que ele fala de Jó? Sempre lembrando que é um diálogo, não é uma frase isolada. Faz parte de um diálogo em que, em determinado momento, o amigo de Jó, Sofar, ele se dirige a Jó nesse termo. E está no livro de Jó, no capítulo 11, versículo 12. Diante disso, uma cabeça oca poderia compreender, um asno tornar-se-ia razoável. São palavras fortes de um amigo de Jó para ele, explicando que Jó não está sendo razoável naquilo que ele está afirmando. Nós podemos ir aqui na Bíblia, no capítulo 11, e ver tudo aquilo que o amigo aponta em que Jó está equivocado. E diz assim que Jó está sendo muito teimoso nesse momento, não está sendo razoável em nenhum ponto. Ele chega ao ponto de dizer assim, que Jó está sendo mais teimoso realmente do que um asno. É palavra forte para dizer, você está completamente equivocado naquilo que está afirmando. E sempre nesse mesmo sentido, buscando compreender se a inteligência de Jó é espiritual. No capítulo 38, já vou seguir bem lá à frente para poder pegar o que Deus falou. Aquilo que eu expliquei é um diálogo. Então, o livro, nós podemos pegar partes dele para poder completar aquele raciocínio sobre o que nós estamos tentando compreender. E no capítulo 38, versículo de 1 a 4, nós veremos o que Deus falou para Jó, sobre a inteligência de Jó realmente não ser espiritual, simplesmente ser uma inteligência humana.
Então, do seio da tempestade, o Senhor deu a Jó essa resposta: quem é aquele que obscurece assim a providência, com discurso sem inteligência? Cinge os teus rins como um homem, vou interrogar-te, e tu me responderás. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Fala se estiveres informado disso. Nesse ponto nós vemos o que Deus falou para Jó. Primeiro o amigo de Jó, agora Deus falou para Jó que o discurso era sem inteligência. Jó não tinha conhecimento daquilo que estava falando. E no capítulo 40, versículo 9, Deus desafia Jó a provar aquilo que ele está afirmando. E Deus diz a Jó: se Jó provar que é superior a Deus em inteligência, então Deus virá até Jó adorar Jó. Na Bíblia está escrito neste sentido: então eu também te louvarei, por triunfares pela força de sua mão. Ou podemos acrescentar, pela força de sua inteligência. É neste sentido que Deus está desafiando Jó. Prova que você é inteligente, e então eu também te louvarei. E aqui nós vemos que Deus mostra para Jó, humilha Jó, mostrando que aquilo que ele estava falando, sem inteligência espiritual, era um equívoco grave. E no capítulo 42, versículo 5, Jó responde a Deus. Ele apenas tinha ouvido falar de Deus. Ele falou assim: meus ouvidos tinham escutado falar de ti. Aqui nós temos a prova. Aqui nós temos explicado muito claro o que o amigo falou de Jó. Ele estava errado. O que Deus falou de Jó, ele estava errado. A sua compreensão, o seu entendimento naquilo que Jó afirmava, ter conhecimento de Deus, não era correto. Ele só tinha escutado falar. E devido à sua inteligência humana, ele era capaz de utilizar esse conhecimento daquilo que ele escutou outros falarem e utilizar em seu favor. Esta era a verdadeira personalidade de Jó. Utilizar aquilo que escutou em seu favor. Veremos o que o amigo de Jó fala para ele no capítulo 11, versículo 3. Tua loquacidade fará calar a gente, zombará sem que ninguém te repreenda. São palavras do amigo de Jó, chamando a atenção de Jó. Por ele ter facilidade de se expressar, não significa ele poder zombar das pessoas, utilizando-se de Deus, se julgando superior a Deus em conhecimento, não sendo uma pessoa humilde e não sendo na realidade a pessoa paciente que nos foi ensinado há milhares de anos. E agora aqui nós vemos, ao acompanhar o livro de Jó, de uma maneira neutra, nós vemos que Jó não é esse símbolo de paciência, mas sim um ser arrogante que não aceita ser julgado inferior a Deus, ou que Deus lhe orienta através do sonho. Ele simplesmente ignora o sonho e só aceita a orientação de Deus se for frente a frente, julgando-se capaz de vencer Deus num confronto, num debate em que ele tem a possibilidade de expressar sua opinião diretamente para Deus.